nós já pagamos caro pelo preço do quilowatts na energia elétrica na conta da nossa casa. A hora que começar a ser usado esse carro elétrico em massa, para onde vai o preço da energia elétrica que você consome? O carro elétrico não é uma solução ecológica e muito menos financeira. Quer saber? Vem com o Marcão. O carro elétrico está na moda, está todo mundo falando do carro elétrico, vai vingar, vai emplacar, é ecológico, é econômico. Eu vou explicar para vocês todos esses fatores. Fiz um short lá atrás perguntando se ele ia vingar ou não, mas vamos definir isso aqui agora com esse vídeo, beleza? Primeiro ponto é, o carro elétrico ele é financeiramente viável? Você vai economizar dinheiro usando um carro elétrico? A gente imagina que sim, porque se você não vai gastar combustível, você teoricamente, que é um grande vilão das manutenções de um carro, é o combustível, né, para você manter um carro. Então o que acontece? O brasileiro roda em média 20 mil quilômetros por ano. Para você rodar 20 mil quilômetros, você tem um consumo de combustível aproximado de 10 mil reais, dependendo do carro que você tiver. Mas considerando uma quantidade média, falando sempre de média, você vai gastar 10 mil reais para rodar 20 mil quilômetros. Partindo do princípio que você gasta 10 mil reais por ano de combustível, ou 20 mil quilômetros, se você usar um carro elétrico, você vai usar aproximadamente 20% do valor em consumo de energia elétrica. Em função de quanto ele consome para carregar de quilowatts e quanto custa o quilowatts atualmente. Então você vai economizar aí você vai gastar 20% disso, ao invés de você gastar em um ano, você gastar 120 mil reais de combustível, você gastará agora talvez 24 mil reais de energia elétrica. Então você tem uma economia de quanto? 90 mil reais. 90 mil reais, partindo do princípio que você vai investir 100 mil reais a mais num carro elétrico, ou seja, todo carro elétrico tem uma categoria próxima a ele, que é o veículo a combustão, ele custa quase o dobro. Então, você imaginar um carro de 80 mil, de 90 mil, se ele for elétrico, ele custa 160, 180. Então, você gasta sempre quase 100 mil reais a mais no investimento de um carro elétrico. Para você ter esse valor de investimento agora, de 100 mil reais a mais, você vai demorar talvez 8, 9, 10 anos para repor esse dinheiro. Ou seja, quando você comprar um carro elétrico, você não está economizando dinheiro a curto prazo. Você está investindo 100 mil a mais para receber economia de combustível nos próximos 10 anos. Uma bateria de um carro elétrico, ela dura 10 anos? Ninguém dá garantia disso. A bateria do carro elétrico, se você tiver um uso severo, um uso, uma performance mais esportiva, você pode acelerar ou reduzir a vida útil da bateria em 50%. Então, a pessoa que estica muito, usa o carro em modo esportivo, a bateria não vai durar os 8 anos que alguns fabricantes dão de garantia. Vai durar 4, vai durar 3, vai durar 5. Logo, esses valores que eu acabei de falar, eles não vão se concretizar. Ou seja, você vai investir mais dinheiro num carro elétrico e você não vai retomar isso em combustível. Então, ou seja, se for da questão status, pode ser que você tenha um carro elétrico. Agora, uma condição de análise de rentabilidade, de dinheiro, você não vai ter essa condição de estar economizando para usar um carro elétrico. Eu vi algumas propagandas de carro elétrico, então você tem carros que o porta-mala é muito pequeno, já tem gente apelidando o porta-mala dos carros elétricos de necessaire, é uma necessaire. Tem carro que não tem step, vende um kit, né? Vem um kit no carro, um kit de reparo para você, quando furar um pneu, você reparar o pneu lá no lugar. Na parte do assoalho do carro, a bateria do carro elétrico,
O assoalho inteiro é a bateria. Se você passar numa lombada, pegar um buraco, pegar um buraco não, mas alguma coisa pontiaguda embaixo, uma lombada, uma guia, uma tartaruga, um obstáculo muito alto, você vai danificar a bateria. Tem bateria que custa 300, 200, mas a bateria nunca custará menos de 80, 100 mil reais. Também tem esse risco. Quando você entra dentro de um carro elétrico, o assoalho dele é mais alto, fica com as pernas dobradas para cima. Por quê? Porque o assoalho é alto em função da bateria. O carro é extremamente pesado. Você tem ali no mínimo 300, 400 quilos a mais que você tem que transportar. Isso muda a performance do carro. Tem seguradora que já tem frota de caminhonete com um gerador a diesel em cima da caminhonete. Então o cliente para na rua porque esqueceu de carregar a bateria, porque a autonomia é de 150 a 180 km e no máximo 400, 500, né? Mas a maioria é 180, não chega a 200. Então ele para na rua, liga para a seguradora manda a caminhonete lá, tem um gerador do tamanho da parte traseira da caçamba da caminhonete, um gerador a diesel para poder ligar o diesel para carregar o veículo que acabou de descarregar. Então, quanto que isso polui? Quanto que isso dispensa de tempo? Quanto que gasta de energia para fazer uma ligação, para acionar um caminhão, para acionar a caminhonete, para ir até o local, gastar o combustível, chegar até o local, para poder carregar e ligar o gerador a diesel para poder carregar a bateria do nosso amiguinho que tem um carro elétrico. Então, um carro elétrico é muito bacana no sentido de status, de ter um carro elétrico, é mais silencioso, é uma nova tecnologia, mas financeiramente não é um negócio que você está economizando. Isso eu estou falando da parte de dinheiro. Da parte, vamos falar assim, de meio ambiente, se o carro elétrico ele realmente é ecológico, eu vou explicar para vocês. Para você fazer a extração dos minérios que são utilizados numa bateria de um carro elétrico, proporcionalmente para cada bateria, para produzir o lítio, o níquel, o manganês, o cobalto, o cobre, o plástico e o grafite, todos esses itens que vão construir a bateria de um carro elétrico que é feito de lítio, você tem uma quantidade de materiais que para você fazer essa extração da natureza, você precisa extrair 500 toneladas de minério. Uma máquina que trabalha numa obra para poder extrair esse minério, se não for a carvão, se for a diesel, ela gasta em 12 horas de trabalho 300 litros. Ou seja, para fazer toda essa movimentação desses materiais, a triagem, estratificar e produzir a bateria, você não vai gastar menos que 3 mil litros de óleo diesel. A quantidade de ácido que é utilizado para poder fazer isso também é grande. Tem lugar que as usinas ainda funcionam a carvão, né? Então, se você pensar no carro elétrico como uma solução ecológica, no meu ponto de vista, você está degradando mais o planeta construindo um carro elétrico do que propriamente utilizando um veículo a combustão, que é um combustível fóssil. A longo prazo, você vai ter uma degradação do planeta. Agora, se você falar para mim, mas o carro elétrico vai vingar, aí uma outra questão, existem vários incentivos, né? Há poucas semanas atrás, nossos ilustres administradores do país disseram que vão injetar 3,5 bilhões na redução de impostos para as empresas que vierem para o Brasil ou que abrirem aqui no Brasil, próprios brasileiros que quiserem abrir essas empresas para poder gerar mobilidade elétrica ou mobilidade limpa, né, vai ter uma dedução tributária na casa de 3,5 bi. E para a renovação de frota, agora em 2024, também tem um incentivo, pelo menos está se vendendo essa ideia, de 4,1 bi para renovação de frota. Ou seja, estão tendo incentivos para fazer isso. Só que quem está prometendo esses incentivos, os nossos governantes, estão dizendo o seguinte, que eles vão analisar a cadeia inteira, do nascimento do carro até a sua morte. Ou seja, do berço ao caixão, foi utilizado esse termo. Então, se você analisar o berço, que é onde é extraído esses materiais para gerar uma bateria, é muita mão de obra, é muito carvão, é muito óleo diesel, é muita terra, é muito minério para produzir uma simples bateria.
Ah, o carro elétrico ele não polui, beleza, ok, ele não tem escapamento. Hoje você tem os catalisadores que melhoraram muito isso, na questão de escapamento de gases. Mas o carro elétrico não gera isso. Mas tá bom, onde que eu vou colocar essa bateria ao final de vida útil? As pessoas estão vendendo a imagem de Second Life, que termo bonito, segunda vida do produto. Então vamos usar a bateria agora que não presta mais para um carro, que está fraca, né? A bateria não tem mais performance. Vamos usar para Second Life, vamos usar para fazer power bank, para fazer colocar para alimentar carros nas estradas que estiverem parados, que acabar o combustível e energia elétrica. Vamos abastecer parque de diversão noturno, praça pública noturna com essas baterias. Mas e depois? Onde será enfiada esses resíduos? Porque a bateria de lítio não é como a bateria de chumbo ácido, essa bateria que nós utilizamos nos nossos carros hoje, que é a bateria de chumbo ácido. Você vai, por exemplo, numa Tamarana, que é uma empresa que faz reciclagem de bateria de chumbo ácido, lá no Paraná, próximo de Londrina, e você joga a bateria, essa bateria de 12 volts de 50 a 60 amperes que nós usamos no carro. Você joga dentro de uma máquina, sai o plástico com um lado moído, reinjeta, faz nova caixa de bateria. O chumbo derrete, aplica aditivo, forma lingote, vira de novo as placas de bateria. O ácido da bateria, que quem joga fora contamina o ambiente e o lençol freático, ela trata de um processo físico-químico e vira um álcool utilizado na indústria química. Então, ou seja, a bateria de hoje sim, ela realmente é 100% reciclável ou reciclável. Ela faz parte de uma economia circular. A cadeia fecha, mas a bateria de lítio ainda não. Então você tem um grande problema. E a bateria de um carro elétrico, ela é do tamanho do assoalho do carro, ela é muito grande, né? Então você tem uma série de fatores para que o carro elétrico seja considerado financeiramente viável e ecologicamente correto. Se vai emplacar ou não, aí é uma outra questão. Eu não posso responder porque os nossos governantes e o nosso capitalismo talvez consuma o planeta para emplacar agora um carro elétrico que é o que eles querem. Se você tiver vou dar um exemplo disso. A BYD, né, quem tiver um carro elétrico, um BYD, o seguro, né, tem uma grande seguradora que já falou, o seguro do primeiro ano é de graça. Quem tiver BYD, o seguro é de graça. Nossa, que maravilhoso. Será que é de graça ou a BYD está pagando esse seguro para a seguradora oferecer isso para o cliente final em troca de instalar, embutir, emplacar o carro elétrico no Brasil? Eu acho que tem mais esse cunho de fazer e emplacar. E depois, o que faremos com a quantidade de lixo que vai gerar no planeta? Aí fica uma dúvida. Então, do ponto de vista do Marcão, o carro elétrico é financeiramente mais caro, ecologicamente pior e se vai emplacar ou não, aí é uma questão governamental e dos nossos grandões que estão gerindo e administrando isso. Depende dos incentivos de quem está ganhando o quê. Agora, lá no primeiro vídeo do carro turbo que eu fiz, que eu falei que o turbo ele é mais ecológico de um carro elétrico. Por quê? O que eu estou falando naquele vídeo, no meu primeiro vídeo? Vocês estão vendo ele aqui. Eu estou falando que o futuro é um carro híbrido, que aí sim faz sentido, o próprio carro carrega a bateria, porque tem outro fator também, né? O carro elétrico, quem é que vai carregar a bateria? Da onde vai sair a energia para carregar as baterias? Nós temos que mudar toda a nossa matriz energética. A matriz energética de hoje que ela é hidroelétrica, energia solar, que ainda é pequena, e energia eólica, que ainda é pequena, perto do que a gente tem da energia hidro. Então, onde que eu vou tirar essa energia? Nós já pagamos caro pelo preço do quilowatts da energia elétrica na conta da nossa casa. A hora que começar a ser usado esse carro elétrico em massa, para onde vai o preço da energia elétrica que você consome? Nós temos que mudar para essas fontes verdes que eu acabei de citar. E aí vai levar muito tempo para poder fazer isso. Eu falei lá no outro vídeo sobre o carro elétrico, não o carro elétrico, mas eu falei sobre o carro híbrido, que ele mesmo está andando e ele mesmo está carregando a sua própria bateria. Quando você freia e quando você reduz, ele carrega a bateria.
faz uma regeneração de energia através do movimento mecânico. Transforma o movimento físico em energia elétrica. É uma transformação de energia. Ok. Você pega um veículo 1.0 hoje, turbo, 1.0 turbo, que é híbrido. Nossa, isso é muito mais verde, porque o 1.0 ele polui pouco, ele gasta pouco, ele produz muita energia porque ele é turbo. O turbo faz uma reciclagem dos gases, reaproveitamento da queima para sair o mais limpo possível e para gerar performance. E ainda você tem uma bateria para se carregar simultaneamente. Daí sim, eu acredito que um carro elétrico ou um carro híbrido vai vingar. Vai vingar ecologicamente correto, financeiramente viável. Aí sim é um produto que vai ter sucesso. Mas, ao contrário de tudo isso, o carro elétrico não é uma solução financeira, uma solução ecológica, e aí a questão de emplacar está na mão dos grandão. Beleza? Curte, compartilha, se inscreve no canal, faz parte do grupo de membros e vem com o Marcão. Tamo junto.